Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo de Penny Stocks. Agora a gente vai falar sobre negociar Penny Stocks. O que você precisa saber, que prestar atenção na hora de negociar. Primeiro, a gente está falando de empresas que possuem volatilidade, certo? Então, vocês, acima de tudo, precisam ser ágeis, tá? Não é um investimento, isso é bom e ruim, mas isso não é um investimento que você compra e vai esperar a ação subir até o fim do dia. Essas movimentações, essas volatilidades, elas são em questão de minutos, o que é ótimo, né? Pelo menos para mim, que sei me posicionar e sei fazer trades, que às vezes eu fico... Tem vezes que eu... Semana passada mesmo, não, essa semana, minto, eu fiz um trade de 40%, que eu entrei no trade, fui tomar um banho, voltei e eu tava fazendo 40% e eu encerrei. Não é o ideal, mas eu tinha colocado um stop para me proteger, né? Mas assim, são questões de minutos, às vezes segundos, né? O meu maior trade que eu fiz na vida foi de 864% e eu fiz em 2 minutos esse trade. Então tem que ser muito ágil, tá? Porque senão vocês podem passar nervoso aí no mercado, tá? 2. Ponto importante também é seja conservador, tá? E o que é ser conservador? Nunca coloque muito dinheiro no mesmo trade. Eu, particularmente, no máximo, entro com 20% do meu capital em cada trade. No máximo, bom? Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Terceiro, seja minucioso nas análises. Eu já cometi muitos erros de entrar num trade, né, fazendo exatamente o que eu falo para vocês não fazerem, né, que é, tá subindo, olhei para o mercado, já comprei. Né, meio que querendo, você sofre muito nesse mercado o que a gente chama de FOMO, que é Fear of Missing Out. O que é isso? É o medo de perder oportunidades. Por quê? Porque você vê a ação subindo 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, e você fica com aquele sentimento de tipo, tô perdendo a oportunidade de pegar um trade. Seja minucioso nas suas análises, faça análises de qualidade, né? E basicamente eu já expliquei para vocês uma das principais variáveis que vocês precisam analisar. Analise elas todas rapidamente para poder ver se o quebra-cabeça é fechado para você tomar as suas decisões dos seus trades, tá bom? 4. Monitore o sentimento do mercado. Embora eu tenha falado para vocês de que um mercado em bear market ou bull market não afeta, isso significa que sempre vai haver oportunidades. Sempre você vai poder conseguir ganhar dinheiro. Mas de certa forma, com o mercado caindo 2, 3, 4%, você tem que ficar esperto que possivelmente as altas não vão ser tão explosivas quanto um mercado em bull market que vai subir 100%, qualquer trade sobe 100%. Então, você tem que saber, pelo menos, em que tipo de mercado você tá bom? 5. Uma das dicas, né, para negociar mais importante. Corte prejuízos rapidamente. Gente, não tenho medo de tomar um loss, porque sempre vai aparecer uma nova oportunidade. A gente realmente está falando de um mercado que essas ações explosivas sobem o tempo inteiro. Então não vai ser aquele negócio do tipo, se eu perder esse trade, eu vou segurar ele, vou tentar reverter esse loss porque eu não tenho outra oportunidade. Não, tem oportunidade o tempo inteiro. Se você entrou, a ação não seguiu o plano que você, né, determinou, estopa e vai para a próxima. Proteja o seu capital, não demore para cortar o seu prejuízo, ok? 6. Da mesma forma que você corta prejuízo rápido, nos lucros, não seja ganancioso, ok? Pegue o filé mignon do trade. Busque alvos de 5, 10, no máximo 15% e você vai subindo o seu stop para proteger o seu capital. Mas não seja ganancioso a ponto de querer um trade de 30, 40, 50%,
Porque, de novo, vocês vão ter inúmeros trades e tem uma regra muito importante. Pequenos ganhos somam. É melhor você fazer 10 trades de 5% do que tentar fazer um trade de 50%. A probabilidade de você ser bem sucedido e também diluir o seu risco, reduzir o seu risco, é muito maior. E 7, uma regra que eu já comentei, que é muito importante, é permaneça no jogo. Saiba lidar com o seu emocional para cortar os seus prejuízos, para permitir que você continue operando no mercado e o seu dinheiro não desapareça. Enquanto você tiver dinheiro para operar, você está no jogo e consegue reverter qualquer cenário, ok? Agora, a gente vai falar do 8º ponto que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Vocês, gente, precisam de estudo, dedicação. Os resultados, eles não vão acontecer da noite para o dia. Então, foquem em estudar, foquem em aprender os conteúdos que existem para conseguir, assim, cada vez mais ganhar experiência. Utilize o paper trade para entender tudo o que acontece no mercado, como opera, quais são, para você sentir essa volatilidade, que é algo que você não está acostumado no seu dia, para assim ganhar dinheiro. Então eu vou até colocar aqui como uma dica o paper trading. Não tem problema se você passar um ano no paper trading, não tem problema nenhum, contanto que você se sinta confiante para ir para a conta real, ok? 9. Embora eu vou estar próximo de vocês para ajudar, foque nas suas análises, tente tirar a opinião de outras pessoas do jogo. Então é foco, tá? Foco e confiança nas suas análises. Assim você vai reduzir o barulho do que existe no mercado. Não fique se preocupando com, né? Assim, óbvio que você tem que ler essas informações, entender o cenário, mas não fique tomando a opinião de outras pessoas do Twitter, de qualquer outro lugar para tomar decisões. Foque nas suas análises para conseguir, assim, se tornar autossuficiente, que eu acho que é esse o grande desafio de qualquer trader que está começando, ok? E conectado com isso, outra dica, que é não seja uma ovelha. Né? A gente fala que as pessoas que seguem a diquinha de outras pessoas, chama de sheep, né? Não seja ovelha, que vai com as outras, né? Então, realmente, diquinhas, gente, fujam disso. Vocês têm que focar em ser autossuficiente, ter o seu conhecimento, ter as suas estratégias, ter o seu mindset, para assim você finalmente conseguir chegar na consistência, ok? Então esse é mais um ponto que eu trago para vocês. 11. Tenta se libertar de algo que a gente chama de ilusão do controle. Vocês não vão conseguir controlar o mercado, tá? O mercado, ele é autossuficiente, então vocês têm que sempre se adaptar a ele, tá? Vocês não vão saber mais do que o mercado. Então aceitem o erro se vocês entrarem no trade que não está seguindo como planejado, ok? 12. Saibam lidar com o tédio. O que significa isso? Vai ter dias que não vai ter oportunidade, ou não vai ter tantas oportunidades assim. O mercado está mais calmo, o mercado está normalmente quando o mercado está em muita queda, a volatilidade reduz um pouco, né? Isso olhando as ações que sobem muito. Tá? Então você tem que lembrar daquela famosa frase que não operar também é operar. Que aqui, gente, a gente não está aqui para ficar fazendo trade o dia inteiro. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Então, se vocês querem ser traders de sucesso, tenham visão de médio e longo prazo e saibam que não é todo dia que vocês vão ganhar um rio de dinheiro, mas todo dia, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, vocês vão chegar lá, ok? E saibam que vai ter dias que vocês não vão ter muita volatilidade e não vão ter tantos trades para fazer, ok? 13. Outro ponto. Vocês têm que ser snipers, tá? O que significa isso? Diferentemente de outros mercados, como por exemplo no mercado brasileiro,
que você fica acompanhando o ativo e fica esperando uma hora de entrar e provavelmente você vai fazer overtrading, você vai fazer besteira. Aqui é o seguinte, é como se você estivesse pescando. Você está lá com a vara, pescando, e aí vai chegar uma hora que a vara vai vibrar. Quando ela vibrar, você vai saber que é alguma coisa que aí você tem que começar a puxar. Então, onde você tem que ser sniper, você tem que estar preparado para o momento certo que a oportunidade vai aparecer e você tem que entrar, tá bom? Então, não fique preocupado se não está acontecendo nada, mas tem que ficar focado, porque uma vez que você perceber a oportunidade, você tem que ser rápido, você tem que ser reativo e não ficar pensando em adivinhar o que vai acontecer. Meu, deu o gatilho, saiu a notícia, você fez eu vou explicar para vocês vão entender um dos principais das estratégias. Deu aquela estratégia? Vai com tudo, com um plano preparado na cabeça, onde você vai entrar, onde você vai sair, e esteja pronto para ser sniper. 14. O loss, ele faz parte do jogo. Vocês vão perder. E tratem o loss, gente, como o maior aprendizado que vocês vão ter. É quase como se fosse a taxa de matrícula de uma faculdade. Você vai precisar do loss para aprender, porque é no loss que você sai cada vez maior, né? E eu falo isso por experiência própria. Os principais prejuízos que eu tomei me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. Foi ali que eu consegui refinar o meu filtro. Porque assim, pensa assim, vocês têm um monte de variáveis, não é tantas, mas assim, essas variáveis que vocês analisam, né, que vocês vão entender que vocês precisam analisar, como float e tudo mais, vocês precisam sempre refinar esses filtros. Eu não vou entrar, eu só vou entrar de 1 a 10 milhões na compra, ou agora eu vou entrar de 1 a 5. Então esse tipo de coisa, você vai refinando e infelizmente a melhor forma de você aprender isso é com erros, tá? Não tem jeito, ok? Então isso é super importante aí para vocês levarem em consideração. 15. Alavancagem, gente. Aqui é um ponto polêmico, tá? Eu, particularmente, não recomendo alavancagem. Se vocês quiserem, fica a critério de vocês, mas existe volatilidade suficiente no mercado para vocês ganharem dinheiro com alavancagem, ok? Sem alavancagem, na verdade. E isso que joga pro 16, que é não opere com um dinheiro que você não pode perder. Ok? Isso é super importante. Outro ponto. Hábitos antigos. Se você já é um trader que negocia em outros mercados, tente limpar tudo que você já aprendeu para começar algo novo. Obviamente você já vai ter tempo de tela, você já vai entender um pouco mais do que funciona, um pouco de ofertas e tudo mais, mas tente limpar a cabeça para fazer isso de algo novo, algo como se você não carregasse os maus hábitos, como por exemplo, ficar se alavancando, ficar fazendo muito, né, preço médio para baixo. Então tome cuidado, né, como utilizar esses hábitos antigos que você possivelmente já tem dentro desse novo mercado, tá bom? Um outro ponto, trading não é tudo, né, no nosso dia. Você tem que estar com a sua saúde física e mental intacta. Se você não tiver saúde física e mental, você não vai performar bem. É fundamental para você negociar nesse mercado, estar ciente da volatilidade e estar bem fisicamente e mentalmente para conseguir lidar com essa volatilidade, ok? 19. Uma rotina. Estabeleça uma rotina para que você consiga ser organizado. O que você tem que fazer? Montar a sua watchlist, monitorar o pre-market, os scanners, definir os horários que você vai operar, porque como eu te falei, cada horário tem um comportamento diferente.
Então é super importante você ter uma rotina fixa de como você vai operar e que horário que você vai operar, ok? E aí, gente, uma vez que vocês têm todas essas variáveis na cabeça, vamos começar pelo fácil, jogar fácil, tá? Então assim, o gráfico, ele mostra tudo. As notícias, elas têm que ser analisadas com calma. Tente não colocar muita coisa no seu gráfico. Análise técnica, para mim, pelo menos, é só VWAP. Médias não uso no meu dia a dia. VWAP, suportes e resistências para você conseguir tomar as suas decisões, ok? Foque no que está com volume, com hype, com momentum. Busque trades de 5 a 10%. Aprenda a operar nos dois sentidos, comprado e vendido. Lembre-se que 80% dos traders operam comprado. Isso significa que os 20% que operam vendido, eles estão fazendo isso por algum motivo, tá? Então, eu particularmente, quem vai me conhecer ao longo do tempo vai saber que eu tenho um viés um pouco mais vendido, afinal a gente está falando de empresas que têm uma visão de longo prazo de queda, mas existem muitas oportunidades nos dois sentidos, ok? Então, gente, esse capítulo foi um capítulo para trazer muita informação que eu não quero ver vocês depois perguntando para mim, quando vocês estiverem junto comigo no dia a dia, falando assim, Marinho, quantos por cento que eu tenho que ir no meu trade? Quantos por cento de capital que eu tenho que colocar? Tá tudo aqui, tá? Vocês têm que estar bem, vocês têm que tirar os hábitos, vocês não podem colocar o dinheiro que vocês não podem perder e todas as outras informações que eu trouxe para vocês que são fundamentais para vocês estarem preparados para negociar penny stocks, ok? Então é isso, até a próxima aula.